Então, agora que a gente fez a revisão das sequências de números reais e seus limites e da desigualdade de cauda, a gente finalmente pode falar sobre a convergência de eventos. Então, aqui a gente vai imaginar uma sequência de eventos, isso é, subconjuntos do espaço amostral, e a gente quer saber o que significa esse limite de conjuntos. E para tal, a gente vai construir algumas definições iniciais e essas definições vão ser usadas para construir a definição de limite para sequências de conjuntos. E a nossa ideia básica é o seguinte: a gente tem uma sequência de conjuntos, né, que são eventos. Então, uma sequência de conjuntos tal que cada n é um subconjunto do espaço amostral. A gente quer saber o que é o limite desses conjuntos. E a gente vai construir uma definição para esse limite. E para tal, a gente vai ter uma estratégia a gente vai construir um conjunto que vem por baixo do limite, né? O que seria o menor conjunto que poderia ser esse limite? E a gente vai chamar isso de limite inferior. E depois a gente vai pensar o que seria o maior conjunto que poderia ser esse limite. A gente vai chamar isso de limite superior. A gente vai ver que quando o limite inferior, ou seja, o menor conjunto que poderia ser o limite, e o limite superior, isso é o maior conjunto que poderia ser o limite, quando eles são exatamente iguais, daí a gente tem que essa é justamente a definição do limite de uma sequência de conjuntos. Então, a nossa estratégia vai começar estudando o que significa esse limite inferior, ou seja, o menor conjunto que poderia ser o limite de uma sequência de eventos. Então, para tal, a gente vai começar a pensar no que significa dizer que um elemento acontece quase sempre num conjunto, numa sequência de conjuntos AN. Dizer que ele acontece quase sempre, a gente pode até pensar no que significa essas palavras quase sempre. Significa basicamente que existe algum ponto na sequência a partir do qual ele sempre pertence aos elementos da sequência. Então é justamente o que está escrito aí. A gente diz que ômega acontece quase sempre em AN, se existe algum n0 a partir do qual ômega sempre pertence a n. Então a gente vai ver uma definição mais clara disso, alguns exemplos mais claros dessa definição em breve. E daí, o limite inferior ele é definido como todos os elementos que acontecem quase sempre na sequência n. Então, basicamente, se ele acontece quase sempre, então a gente imagina que ele tem que estar no limite. Porque a partir de um certo ponto ele está sempre lá, então ele está no limite também. E agora a gente vai ver alguns exemplos de o que significa que um elemento acontece quase sempre e como a gente pode reconhecer esses conjuntos de uma forma mais simples. Então aqui tem 3 exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem é que o AN são todos os naturais positivos entre 1 e n. Então o A1 é 1, o A2 é 1, 2, o A3 é 1, 2, 3, o A4 é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então vamos para a lousa para a gente tentar entender o que é o limite inferior nesse caso. Então vamos escrever aqui do lado só para a gente lembrar. O A1 é 1, o A2 é 1, 2, o A3 é 1, 2, 3 e o AN é 1, 2, 3. E daí a gente tem uma questão. Como que a gente encontra o limite inferior? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender quais são os possíveis candidatos para ser o limite inferior. Estou notando que os únicos elementos que acontecem em qualquer ponto nessa sequência são os naturais positivos. Então, somente os naturais positivos poderiam estar no limite inferior. Legal. Agora a gente poderia começar a testar os naturais positivos para ver se eles pertencem ao limite inferior. E a gente vai fazer isso de uma forma geral. Então, considera algum m que é um natural positivo. E vamos mostrar que esse m ele pertence ao limite inferior. Então, para tal, a gente tem que escolher algum n0. Então, tome n0 é igual a m. A gente nota que para qualquer ponto depois do n0, então para qualquer n maior que n0, que nesse caso é igual a m,
o AN é igual a 1, 2, 3, N. E como o N é maior que N0, que é igual a M, M pertence a N. Então a gente acabou de mostrar que existe algum ponto a partir do qual o M sempre pertence à sequência. Isso é, o M ocorre quase sempre. M ocorre quase sempre em AN. Bem, e daí a gente sabe que os naturais positivos eram os únicos que poderiam estar no limite inferior, ou seja, eram os únicos que poderiam acontecer quase sempre em AN, e a gente acabou de mostrar que todos os naturais positivos acontecem quase sempre em AN. Então a gente de fato provou que o limite inferior de AN é justamente os naturais positivos. Legal. Então vamos ver mais um exemplo aqui. Nesse outro exemplo, no segundo exemplo aqui, a gente tem que o AN é o conjunto unitário que tem menos 1 elevado a n. Então a gente tem que o A1 é o conjunto unitário que tem só o menos 1. O A2 é o conjunto unitário que tem só o 1. O A3 é o conjunto unitário que só tem o menos 1. O A4 é o conjunto unitário que tem só o 1. E assim por diante. Então vamos para a lousa para pensar sobre isso. Bem, a gente está notando que os únicos elementos que acontecem nessa sequência são o menos 1 e o 1. Então eles são os únicos candidatos para estarem no limite inferior. Então vamos tomar o menos 1 aqui para começar. A gente nota que para qualquer que seja o n0, então, em vez de falar qualquer que seja o n0, a gente pode falar tome um n0, né? Tome um n0 arbitrário. Existe algum n par, um n maior que n0 par. E nesse caso, como n é maior que n0 e n é par, a gente tem que o AN é igual a 1. E, portanto, menos 1 não pertence a n. Então a gente acabou de notar que não existe nenhum ponto a partir do qual o menos 1 está sempre na sequência. Você pega qualquer ponto, existe algum par depois desse ponto e, portanto, o menos 1 não pertence nesse AN com n par. Então a gente acabou de notar que o menos 1 ele não acontece quase sempre em AN. E, portanto, o menos 1 não pertence ao limite inferior. Da mesma forma, se a gente pegasse o 1 aqui, e a gente toma algum n0 arbitrário, existe um n maior que n0 ímpar, tal que o AN, portanto, é menos 1, o conjunto unitário menos 1, e, portanto, o 1 não pertence ao AN. E com isso a gente acabou de mostrar que tanto o menos 1 quanto o 1 não pertencem ao limite inferior. E como eles eram os únicos candidatos para estar no limite inferior de AN, a gente conclui que o limite inferior de AN é simplesmente o conjunto vazio. Então agora a gente pode ir para o terceiro exemplo aqui. O terceiro exemplo ele é um pouco diferente dos outros dois, porque aqui a gente tem de fato um contínuo de números. A gente tem que o AN é igual a o subconjunto que vai do zero até 1 menos 1 sobre n aberto. Então a gente vê que o AN é uma sequência de conjuntos que estão aumentando, né? O A1 só tem o elemento 0, o A2 vai do 0 até o meio, o A3 vai do 0 até o 2/3 e assim por diante. Então a gente pode ver que os únicos elementos que pertencem aos ANs, os únicos possíveis candidatos são números entre 0 e 1. Né? Porque não existe nem... Por exemplo, se a gente pegar o 2 não pertence a nenhum AN, então ele não vai estar no limite inferior. Então vamos tentar
olhar para a lousa aqui e tentar entender qual seria o limite inferior. Então, vamos tomar algum x. Não vamos pegar ele 0, né? Porque o 0 pertence a todos a n e, portanto, o 0 está no limite inferior. Mas vamos pegar o x como sendo algum número entre 0 e 1. Nota que o 1 em si não pertence a n para nenhum n. E, portanto, o 1 não vai estar no limite inferior. Da mesma forma, o 0 pertence a todos os a n, e, portanto, o 0 com certeza está no limite inferior. Agora, vamos pegar algum x entre 0 e 1. Então, se a gente pegar, quando que a gente vai ter que 1 menos 1 sobre n é maior do que x? Isso acontece quando 1 sobre n é menor do que 1 menos x. Ou seja, n é maior do que 1 sobre 1 menos x. Bem, o n é maior do que 1 sobre 1 menos x quando o n é maior do que, por exemplo, o teto de 1 sobre 1 menos x. Então esse cara aqui é um bom candidato para n0. Porque a partir desse ponto, o x sempre pertence à sequência. Mas daí a gente só tem que pensar, esse cara que a gente está pegando aqui, ele é um natural positivo? Como o x está entre 0 e 1, 1 menos x vai estar entre 0 e 1, e 1 sobre um número entre 0 e 1 vai dar um número maior do que 1. Então, de fato, o n é um número natural positivo. Legal. Então, a gente pode continuar a nossa demonstração aqui. Então, tome x pertencente a 0, 1 e n0 é igual ao teto de 1 sobre 1 menos x. Qualquer que seja n maior do que n0, a gente tem que 1 sobre 1 menos n vai dar maior do que 1 menos 1 sobre o teto de 1 sobre 1 menos x. E isso daqui é maior do que 1 menos 1 sobre 1 menos x, que vai dar simplesmente igual a x. E, portanto, a parte de cima do conjunto é maior do que x, e, portanto, x pertence a n. Então, o x pertence ao a n para todo n maior do que esse n0, ou seja, o x acontece quase sempre. E com isso a gente acabou de mostrar, portanto, que o limite inferior do a n vai dar simplesmente o conjunto de todos os elementos entre 0 e 1, com o 1 excluído, porque a gente viu que o 1 não pertence a nenhum a n. E o 0 pertence a todos os a n's e, portanto, o 0 está no limite inferior. E com isso a gente completou 3 exemplos aí sobre como achar o limite inferior de uma sequência de conjuntos. A gente viu que isso é o mínimo que deveria estar no limite. Então agora a gente vai ver o contrário, o limite superior, ou seja, o maior conjunto que poderia estar no limite. A gente acabou de ver o mínimo, então a gente agora vai ver o máximo daquilo que poderia ser um limite para uma sequência de conjuntos. E a gente continua isso no próximo vídeo.